E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá? Aumentou o número de falências no Japão em 35%, infelizmente. Vai ser um vídeo curto, acredito eu, até porque não tem muito o que comentar, tá? Porque eu já fiz a maioria dos comentários em outros vídeos, não vale muito a pena ficar batendo em cima. E para alegria das pessoas também que falam que meus vídeos são longos, tá? Mas vamos lá. Em novembro, o número de empresas que faliram em todo o país aumentou 35%, tá, em relação ao mesmo mês do ano passado. O número de falências que estavam sendo reprimidas através das medidas de apoio em resposta ao coronavírus está aumentando, tá, e regressou aos níveis anteriores do coronavírus. De acordo com o Teikoku Databank, que é uma empresa privada que faz pesquisa, tá, em novembro, as empresas que pediram falência tinham dívidas de 10 milhões de ienes ou mais e foram submetidas a procedimentos de reestruturação legal. Este aumento de 35% em relação ao mesmo mês do ano passado está marcando o 19º mês consecutivo de aumento. Então já são 19 meses de aumento de empresas que estão quebrando no Japão. Então você vê que já são 19 meses que, mês após mês, estão quebrando cada vez mais empresas. O número de falências que tem sido reprimido através das medidas de apoio em resposta ao coronavírus está a aumentar devido ao reembolso integral dos chamados empréstimos 00, já falei dele aqui no canal, tá? E ao fim da suspensão dos pagamentos dos prêmios de segurança da Seguridade Social, né, que não retornaram aos níveis pré-coronavírus. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal. Então eles colocaram um pouco de detalhamento aqui. Olhando pelo número de falências por indústrias. A indústria de serviços, tá, que teve o maior número de falências, com 196. No caso da indústria varejista, com 170 casos, desculpa, e a indústria da construção, tá, 141 casos. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está indo, muita gente não está aguentando. À medida que o número de falências aumenta, a agência de serviços financeiros apela aqui às instituições financeiras para que alterem sua forma de apoio, né, anterior apoio no caso do fluxo de caixa, para que implementem iniciativas destinadas à revitalização empresarial dos seus parceiros de negócios o mais rápido possível. Então você vê que o governo japonês, né, como é que se fala, tirou o dele da reta de novo e colocou no dos bancos. Tipo assim, banco, dá um jeito de fazer emprestar dinheiro que não quebre, que não deixe as empresas quebrarem. Só que você vê que isso daí teria que ser, entre aspas, uma medida do governo japonês que não o está fazendo. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa tá legal? Não tá legal. Tá? Por mais que se falem, não, o Japão tá crescendo, o Japão tá isso, o Japão tá aquilo, não tá legal. Saiu uma pesquisa do Tankan, tá? do Banco Central Japonês, falando que a coisa tá melhorando. Você acredita nisso? Aí, tá. Então é aquela velha história. O Banco Central Japonês fala uma coisa, a parte privada fala outra. E aí, em quem acreditar? Tá? Então você vê que a coisa tá meio complicada. Você vê que são dois extremos, o privado falando uma coisa, o governo basicamente falando outra, porque o Banco Central Japonês ele é totalmente atrelado ao governo japonês. Ele não pode fazer nada sem autorização do governo japonês. É diferente igual, por exemplo, do Banco Central brasileiro, que ele tem autonomia. O Banco Central japonês ele não tem autonomia nenhuma. Tanto que em determinadas situações, o presidente do Banco Central japonês ele tem que ir lá no Kishida lá e falar com ele, ó, preciso tentar, tá assim, tá funcionando assim, a coisa tá assim, a coisa tá andando assim, o que você quer que faça? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá indo. Tá? Então, o que eu posso falar para você? Só tome cuidado com o seu emprego. Porque você vê que os números de falência estão aumentando, né? Estão falando, tá, que o número de, como é que se fala assim, de carros está aumentando as vendas.
Só Deus sabe. Tá? Eu falo assim porque tem muita indústria, como eu falo assim, de autopeças que tá trabalhando meio que no TADE. Tá? Ou tá tendo revezamento de horas extras. Então você vê que quando a firma chega nesse pé, alguma coisa está errada. Tá? Ou não está fechando novos contratos, ou os contratos que já tem estão sendo cancelados. Né? Alguma coisa está acontecendo. Né? Ou não tem, como eu falo assim, perspectiva de novos contratos. Então está trabalhando com aquilo, então para tentar manter as horas extras das pessoas, estão fazendo revezamentos ou já estão cortando mesmo, dependendo do limite. E para falar que a indústria, no caso assim, da automobilística estaria crescendo, aumentando o número de vendas de carros, teria que aumentar o número de pedidos de peças e trabalhos em autopeças. Não é o que eu estou vendo de acordo com certos relatos. Relatos de amigos que trabalham em autopeças. Minha esposa também trabalha em autopeças. Tá? Então, tem que se tomar um certo cuidado com isso. Tem. Tá? Então, você vê que não é todo segmento de autopeça que a coisa tá boa. Nem para, como é que se fala assim, nem todos os tipos de carros, pelo visto. É só determinadas marcas e determinados carros. Tá? Que a coisa deu uma bombada. Então, isso aí é momentâneo? Pode ser que sim. Mas, de qualquer maneira, isso baseado, tá, do que estão falando no mercado. E eu estou tirando a minha ideia de acordo com o que eu vejo, com a minha esposa está passando, tá, na fábrica que ela trabalha, e com alguns amigos que relatam as coisas para mim. Então, você vê que são dois extremos também. Entre falar que está crescendo, entre falar que, como é que se fala assim, que a coisa não está legal. Então tem que se tomar cuidado com esses certos extremos. É igual a mesma coisa que a Teikoku está falando, que aumentou o número de falências, mas em compensação o Tankan está falando que a coisa está melhorando. Então você vê que são dois extremos totalmente diferentes. Né? Então, independente de qualquer coisa, final de ano é uma época meio complicada de trocar de serviço. Principalmente depois de passar o ano novo, e aí tem que esperar o ano novo fiscal e etc. Aí novos fechamentos de contratos, tá complicado. Vocês viram que o dólar deu uma baixada. Aí, como é que diz, né? A mídia, no caso a NHK, que é atrelada ao governo japonês, pautou isso como se fosse uma fala do Ueda. Mas esse tipo de coisa repercutiu depois da fala do presidente do Banco Central americano. Mas você vê que eles têm que enaltecer o japonês de alguma forma. Tá? É aquela velha história de querer passar o pano. Aqui, como eu falo assim, eu não passo o pano. Tá? Não vou ficar babando o ovo dos caras. Moro no Japão, amo o Japão de paixão. Tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa boa. Mas essa última parte fiscal, desde que o Kishida entrou, a coisa está complicada. Você vê que os caras estão envolvidos em propina. Você vê que o número de falências está quebrando. Você vê que eles fazem pacotes, como é que se fala assim, econômicos. Que eles falam assim, vamos ajudar o povo. Mas é aquele pacote econômico voltado só para uma parcela da população. Por mais que ele fale assim, vamos ajudar o povo. Mas é só uma parcela da população que vai ser beneficiada ali. Não é políticas para o povo que pegue todo mundo. Não, é só uma parcelinha ali. Igual esse negócio da taxa de natalidade. Né? Esse novo imposto que eles vão colocar sobre como é que se fala? Sobre a parte de seguro médico. Eu acho sacanagem. Tá? Por que eu acho sacanagem? Só para finalizar o vídeo. O idoso, ele trabalhou a vida inteira. Ele contribuiu com o país, ele trabalhou, ele fez sua parte. Agora que era a hora que ele tinha que usufruir um pouco da aposentadoria dele, o governo está querendo comer ainda mais uma fatia da aposentadoria do idoso aqui no Japão. Pô, sacanagem. Desse tipo de coisa. Então, já dá para você sacar o quê? Que o idoso vai ter cada vez menos poder aquisitivo. Isso é só falando do idoso, tá? Sem contar
as outras, como é que se fala assim, os jovens, os meia-idade, etc. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa tá ficando esquisita cada vez mais. E você vê que essa política da taxa de natalidade, ela só vai, como é que, por exemplo, assim, ela só vai beneficiar as famílias com crianças. Só as famílias com crianças vão ganhar com isso. E o resto da população vai se lascar. Vai ter que ajudar a criar filho dos outros. Não tem outra palavra para falar. Com essa nova lei que o governo japonês está fazendo, você vai criar o filho dos outros. É justo. Mas vida que se segue. Tá certo? Então, para você que assistiu o vídeo aqui, só estou te dando alguma coisa para você pensar. Tá? Que tem coisas aí que não tá legal. Por isso que, como é que se fala assim, o governo Kishida ele tá se lascando e está se lascando com razão. É karma. Fato. Tá? Toda ação gera uma reação e aquela reação geralmente é contrária. Tá? Então, tem que se lascar, tem que se lascar. Tá? Porque querer beneficiar uns em detrimento do sofrimento dos outros é muita sacanagem. Tá? Mas é isso aí, família. Para você que assistiu o vídeo até aqui, mais do